de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade e a salvação de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre todos da tua casa. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da injustiça, que o Senhor te livre das contrariedades e que o Senhor coloque uma cerca viva de proteção ao redor do teu cônjuge, ao redor dos teus filhos e ao redor da tua vida. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída e que o Senhor quebre completamente toda a influência do mal contra o teu caminho, contra teus projetos e contra os teus sonhos. No nome de Jesus Cristo, nós convidamos a doce presença do Espírito Santo para se fazer presente aqui nessa oração. E declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa de Ti, não só no dia de hoje, mas enquanto nós vivemos. Doce Espírito Santo, libera Teu poder sobre nossas vidas, nos capacita, nos fortalece e nos enche demais da Tua presença. Apresentamos a Ti, ó Deus, todas as nossas cartas, todas as nossas orações específicas, nossos pedidos. E oramos, ó Deus, por resposta, oramos por livramento, oramos por uma ação sobrenatural do Senhor. Também oramos por cura. Todo aquele que colocou na sua carta para Deus um pedido em favor da sua saúde, em favor da saúde dos seus familiares, das pessoas próximas. Nós oramos por um milagre total e completo e declaramos saúde no nome de Jesus Cristo. Receba a cura, receba o milagre. Cremos que Jesus é a cura. Cremos que Jesus opera milagres. Nossa fé está em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa oração. Apresentamos, Pai, todos os pedidos de oração, todas as cartas para Deus, em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, está com muita gastrite, muito desconforto no estômago. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E quero liberar uma palavra também sobre duas pessoas, sobre o Igor e sobre o Vitor. Não sei se são sócios, não sei se trabalham juntos, mas Deus está dando um livramento para essas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Eu quero glorificar o nome de Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu tenho um testemunho aqui da Graziela e ela escreveu assim: hoje vim dar o testemunho da minha prima, que foi diagnosticada com câncer de mama. Começamos a orar às 6 da manhã e às 18 horas, para a glória de Deus. Ela está totalmente curada. Glória ao nome de Jesus. Jesus cura. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Não coloque a fé em mim em nenhum momento. Coloque a fé em Jesus Cristo, porque Ele cura, Ele opera milagres. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ontem eu estava sendo entrevistado por um jornal britânico e me foi perguntado por que as pessoas acordavam às 6 da manhã para orar. E eu respondi que era a necessidade de buscar algo de Deus para começar o dia. E sabe, eu acredito que estamos sempre cercados de tantas coisas e é Deus que nos fortalece, que nos sustenta. Então, quando você vem à oração aqui, você vem buscar um fortalecimento que não vem aqui dessa terra, vem do alto. Nós precisamos de força. Nem sempre Deus tira os problemas do nosso caminho, mas Ele nos dá força para lutarmos. Ele nos dá força para prevalecermos. Diga assim comigo: Senhor,
dá-me forças para me manter firme e para prevalecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Começamos o dia de hoje com essa oração. Senhor, dá-nos forças para continuar e para prevalecer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, o teu like, e compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Deus recompensa a pessoa que é uma semeadora do bem, uma semeadora da palavra, uma semeadora das coisas do alto. Então compartilhe essa oração com amigos, com parentes, com pessoas próximas, nas tuas redes sociais, no nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e essa palavra está em Provérbios capítulo 10, verso 22. É um texto muito conhecido, e o título dessa palavra é O Código da Riqueza Espiritual sem Tristeza. O código da riqueza espiritual sem tristeza. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. A bênção, ela é uma atmosfera. A bênção é uma atmosfera, e a Bíblia diz que o que vem de Deus é bom, o que vem de Deus acrescenta, o que vem de Deus abre portas, o que vem de Deus traz alegria. Mas o que não vem de Deus traz tristeza, o que não vem de Deus traz dúvida, o que não vem de Deus traz peso, traz opressão, traz indignação. Então, o que vem de Deus é algo muito puro, é algo muito verdadeiro, mas o que não vem de Deus é algo que já vem contaminado, cheio de engano, cheio de falsidade. A bênção do Senhor enriquece, mas a Bíblia diz aqui nesse texto que não traz dores. O que vem de Deus não traz dores. Não estou falando que Deus, ele isenta totalmente da dor, mas aquilo que está na direção de Deus, apesar das dificuldades, você é sustentado pelo Senhor. Entenda, o reino, mais do que dar coisas a nós, ele dá entendimento. Porque pensamos que o reino de Deus é só receber coisas, bens materiais, realização de sonhos, uma cura, uma libertação. O reino de Deus é bem mais do que isso. O reino de Deus te dá entendimento, te dá luz, te dá clareza, te mostra a realidade das coisas por trás, que de outra forma você não veria. A bênção liberada, ela não é mágica, ela vem pelo propósito. Eu creio que grandes bênçãos estão totalmente conectadas ao propósito. Então, se eu viver o propósito de Deus na minha vida, então certamente eu irei ser abençoado. É no propósito que eu sou abençoado. Fora do propósito tenho dor. Fora do propósito eu estou andando sempre sem paz, sempre sem alegria, perdendo o sono. Então existem dois caminhos. O caminho de andar bem com Deus e ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida abençoada, mesmo que eu tenha desafios, e viver na dor, sempre no sofrimento, sempre na dificuldade. Tem coisas que não é o que Deus reservou para nós. A bênção que enriquece, ela não depende do sistema aqui desse mundo, das variações do mercado, o dólar que sobe, a bolsa que cai, não.
A bênção de Deus não depende desse sistema como nós o conhecemos. Para Deus te abençoar, Ele independe se a situação está favorável, se as coisas estão a seu favor, se está tudo indo bem com aqueles que estão ao teu redor e que então irá bem para você também. Não. A bênção que enriquece, como está escrito aqui, ela independe. Ela independe até da boa vontade de outras pessoas com você. A bênção de Deus, ela não é escrava do mercado. Ela não está sendo subserviente desse sistema. Porque a bênção de Deus, ela vem e ela cobre qualquer coisa. Ela ultrapassa qualquer coisa. No Salmos 1, eu gosto muito desse salmo, no verso 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que a Bíblia está dizendo é que aonde Deus te plantar, quando você está na bênção de Deus, aonde Deus te plantar, você vai florescer. E a bênção vai ser contínua sobre a tua vida. O suprimento vai ser contínuo sobre a tua vida. Onde Deus te plantar, irá dar certo. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Se você estiver no lugar errado, se você estiver fora da vontade de Deus, então você terá muitos problemas, um após o outro. Porque mesmo que nós tenhamos problemas plantados nessa corrente de águas, nós estaremos sendo sustentados por Deus. E daí vem uma outra questão. Daí não se trata de apenas ser abençoado, mas também de se aprender a lutar abençoado. Não é onde você escolhe ser plantado. Não é você que escolhe. Eu vou para lá porque lá é melhor. Não. É aonde Deus determinou para você. Movimento nem sempre significa progresso. Nem sempre significa que se você trabalhar muito, se você se esforçar muito, você vai progredir. Tem um monte de gente assim, que está fazendo grandes movimentos e zero de progresso. Não adianta se matar de trabalhar. Estar vazio é sinal que se está fora da rota do reino. Então, se não está lhe dando paz, se não está lhe dando alegria, se você não tem mais prazer de estar aonde você está, alguma coisa está fora da rota do reino. A bênção que prospera sem dor é só onde há propósito. A bênção aonde não tem dor é aonde tem propósito. Se tem propósito, eu vou estar abençoado. Não vai me trazer dores. O maior inimigo da pobreza, de qualquer tipo, pobreza espiritual, pobreza financeira, pobreza emocional, é a ignorância. É você não ter, a informação correta para poder romper, para poder avançar. As pessoas, elas, pela sua ceguez de entendimento, pela sua dificuldade de crer em coisas maiores, de olhar as coisas pelos olhos do Espírito, elas estão ficando fora de uma riqueza espiritual, dessa bênção que enriquece e que não traz dores. A religião nos ensinou que é errado desejar o melhor dessa terra, de ter o suficiente. Mas Jesus, ao contrário do que muitos dizem, Jesus começou o seu propósito com recursos, porque ele estava na rota de Deus. Jesus nasceu, a família era pobre. Maria, José, tinham uma vida simples. Tanto que Jesus nasceu numa estrebaria, num lugar muito simples. Mas a Bíblia diz então que Deus envia magos para trazerem a Jesus ouro, incenso e mirra. Para quê? Para que esses homens trouxeram
vieram de lugares distantes. E não é 3, como nós pensamos. Não, foram 3 tipos de presentes, mas geralmente eles andavam em caravanas. Talvez mais de 10, mais de 20. Eram muitos. E trouxeram para Jesus esses presentes. Ou seja, para Jesus iniciar o seu ministério, para a família de Jesus ter, para começar, Deus enviou o recurso. Quando você está na rota do reino, Deus envia o recurso de alguma maneira para você. Receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Quando você estiver na rota do reino, o recurso, a provisão vai chegar. Existem muitas pessoas sendo promovidas por Deus em silêncio e outras que não saem do lugar. Você sabe qual que é a diferença de uma e de outra? É porque uma descobriu o seu propósito, faz as coisas de propósito, se move com propósito aqui nessa terra. E o que distingue essas pessoas é a mentalidade. Uma mentalidade que não está aberta ao novo de Deus. Escute isso porque é muito importante. Uma mentalidade que não está aberta ao novo de Deus não pode viver algo novo. Uma mentalidade que não está aberta a uma direção de Deus, a uma palavra de Deus, a um propósito maior, ela não está pronta para viver a bênção que enriquece e que não traz dores. A conexão mais forte que você tem que ter é com o seu chamado. Então, mesmo que haja perseguições, contrariedades, mesmo que haja maldades contra você, você não pode sair do seu chamado, daquilo que Deus te chamou. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes podemos achar que estamos no nosso chamado, mas na verdade estamos indo por um outro caminho, fazendo uma coisa que vemos outros fazer, porque vimos ali uma oportunidade de crescer, e não é o que Deus tem para a nossa vida. A bênção que enriquece sem dor é uma vida no centro da vontade de Deus. Uma vida no centro da vontade de Deus, ela traz a bênção que enriquece e que não traz dores. Mais do que performance ou influência comprada, que as pessoas fazem muito hoje isso, é estar alinhado com a vontade de Deus. Então, não adianta você fazer de tudo o que dizem para você fazer se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus, alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, alinhado com aquilo que o Espírito Santo tem lhe dito na sua caminhada. Então, nós estamos tentando fazer as coisas, mas muitas vezes estamos fora da vontade de Deus. Existem 3 posicionamentos do propósito que você tem que entender. Primeiro, o posicionamento de identidade. A pessoa que não tem um posicionamento de identidade, ela é levada por qualquer um. Ela imita o que dá certo. E aí a bênção que enriquece não vem sobre ela. Você tem que ter um posicionamento de identidade. Eu demorei anos para compreender quem eu sou. Eu demorei anos para compreender quem eu sou. Tem pessoas que se ofendem quando não são chamadas pelo seu título. Cada um é cada um, mas você tem que entender que o maior título é ser filho de Deus. O maior título que existe é ser filho de Deus. É você poder ser herdeiro no reino de Deus. Por isso, você tem que saber quem você é, certo? Independente do que as pessoas chamam você, independente do que as pessoas falam de você, você tem que saber quem você é. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. O segundo posicionamento que você tem que ter é um posicionamento espiritual, de intercessor, de alguém que sabe que é filho de Deus e que ora e que Deus responde. Um posicionamento espiritual. Eu não estou, para ceder ao inimigo. Eu não estou para me acovardar. Eu estou para lutar. E o terceiro posicionamento que nós temos que ter é um posicionamento de valores. Nós temos visto muitas pessoas que não têm valores, não têm caráter, não têm ética. E elas não sabem que isso traz pobreza de todo tipo para a vida dela. Inclusive, e a maior pobreza é espiritual. Porque nós precisamos ter caráter
em nossos negócios, caráter em nossos relacionamentos, até caráter quando colocamos a nossa cara, podemos dizer cara tapa, publicamente. O reino de Deus não é um concurso de popularidade. Então não é fazer o que agrada a maioria, é fazer o que agrada a Deus. O reino é um governo que exige separação. É impossível, isso é importante falar, é impossível você viver o reino de Deus na sua máxima, querendo agradar a todos. José passou por tudo, mas onde ele chegava, ele prosperava. E sabe por quê? Porque a bênção estava sobre ele, a bênção que enriquece estava sobre ele. Então não importa se ele estava na casa de Potifar, ele prosperava. Se ele estava na prisão, ele prosperava. Se ele estava na casa do faraó, ele prosperava. Por quê? Porque ele era um homem que estava alinhado com as promessas de Deus. Ele não tirava os seus olhos do que Deus havia mostrado para ele, dos sonhos que Deus havia dado para ele, do que Deus havia falado para ele. E isso fazia com que ele avançasse. José estava preso, mas não por dentro. Mesmo na prisão ele prosperava, porque ele estava preso no lado de fora, mas não preso no lado de dentro. No lado de dentro ele estava livre. Por isso muitos não avançam, porque estão presos por dentro. Jesus disse: eu vim dar a vocês vida e vida com abundância. Por que nós rejeitamos a prosperidade como se fosse uma coisa maligna, como se fosse uma coisa mal, como se, não ter nada fosse, então, realmente alguém mais próximo de Deus? Não, gente. Deus quer dar o melhor para nós aqui nessa terra. Para todos. Deus quer dar o melhor. Eu não estou dizendo que Deus enriquece todo mundo. O que eu estou dizendo é que a bênção que enriquece e que não acrescenta dores, ela é resultado de uma pessoa que está alinhada à vontade de Deus. O reino não sustenta filhos com migalhas, mas com herança. O reino não sustenta filhos com migalhas, mas com herança. Não é bênção se você perde a paz na sua família. Não é bênção se a sua família está destruída ou é destruída. Não é bênção se você vive ansioso. Não é bênção se você vive sempre no limite da exaustão. Então você começa a separar o que é de Deus e o que não é de Deus. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Agora, talvez você tenha que recalcular rota. Se o caminho que você está só trazendo dores para você, você tem que recalcular rota. Você tem que repensar. Você tem que parar e orar e pedir ao Espírito Santo para que lhe direcione, para que mostre a você. Quer experimentar os poderes do reino? Então, alinhe-se à vontade de Deus. Essa é a palavra para você. Se tiver que mudar algo, mude. Se tiver que largar algo errado, largue. Porque é o que o Espírito Santo está falando conosco hoje aqui. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Domingo agora, nós teremos 2 grandes cultos. Eu estarei no culto da manhã, às 9 da manhã. E a minha esposa estará no culto das 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nós servimos nessa igreja. Não estamos à frente dessa igreja mais, mas servimos de coração. Todos os domingos que eu posso, eu estou servindo, eu e a minha esposa. E se você ainda não adquiriu nossos livros, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 1, adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? São devocionais que vão enriquecer a tua jornada, mas não esqueça, comece sempre lendo a Bíblia, para depois pegar o devocional, certo? A Bíblia tem que ser a nossa primeira leitura. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para todos que estão aqui deixar curtida, por gentileza, nesse vídeo, deixa aí o seu like e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca agora a sua carta para Deus, a sua oração específica. Só para explicar para quem não sabe, a carta para Deus que nós estamos fazendo é uma oração específica, apresentando em detalhes a Deus a nossa necessidade e o nosso pedido de oração. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti agora todas as cartas para Deus, todas as nossas orações específicas, que aqui estão incluídos nossos pedidos pela família, pela saúde, também, Senhor, por projetos, por sonhos, pela salvação da nossa casa, pela justiça também, para que tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor não prospere em nosso caminho. E nós fazemos uma oração, Espírito Santo, nesse momento, pedindo, nos alinha ao centro da vontade de Deus. Nós queremos estar debaixo dessa atmosfera de bênção, como José tinha sobre a vida dele. Aonde ele chegava, ele prosperava. Aonde ele chegava, as coisas vinham para as mãos dele. Senhor, nós oramos agora para que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem como herança para nós, somos filhos do Senhor, que essas bênçãos sejam atraídas para a nossa vida. Oramos por boas oportunidades, oramos por grandes portas, oramos por grandes negócios e também oramos, Pai, para que o nosso ouvido esteja cada vez mais alinhado à vontade de Deus, o nosso coração seja um coração obediente a Deus, rendido à vontade de Deus, rendido aos propósitos do Eterno. E te pedimos perdão, Pai, toda vez, Pai, que não andamos alinhados na Tua vontade, no centro do Teu querer. E te pedimos, alinha nosso coração com a vontade de Deus, alinha a nossa vida, a palavra. Queremos estar debaixo, Senhor, da cobertura do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a nossa dependência total e completa de Ti e pedimos a Tua bênção. Senhor, apresentamos diante de Ti agora todas as cartas e pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos milagres no nome de Jesus Cristo. E eu peço, Pai, fortalece a vida de cada pessoa que está orando junto comigo, intervém na sua vida, intervém na sua causa, em o nome de Jesus Cristo. Libera do Teu favor, Espírito Santo, sobre essa pessoa. Amém e amém. O Senhor me mostrou uma pessoa com dores terríveis nas costas, terríveis, mal estava conseguindo parar na oração. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus cura. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração, às 9 da manhã vou estar junto com vocês aqui e depois às 18 horas. Deus abençoe a todos e até mais.